Sem mais delongas, vamos ao que viemos fazer aqui, né? Que é ouvir a voz de Deus, ouvir a palavra de Deus. Então eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Daniel. Livro de Daniel, capítulo 5. Estão me ouvindo bem aí? Todos? De boa? Amém? Livro de Daniel, capítulo 5. Nós vamos ler apenas um único versículo, e este é o versículo 13. Quantos acharam? Digam amém. Que diz assim: Então, Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei, dizendo a Daniel: És tu aquele Daniel, um dos filhos dos cativos de Judá, que o rei, meu pai, trouxe de Judá? Eu vou repetir e peço que você se atente a esse versículo, que à primeira vista é um versículo muito simples, né? É apenas uma pergunta que o rei está fazendo a Daniel. Dentro de uma leitura simples, não há nada demais aqui. O rei apenas está fazendo uma pergunta a Daniel. E diz assim: Então, Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei, dizendo a Daniel: És tu aquele Daniel, um dos filhos dos cativos de Judá, que o rei, meu pai, trouxe de Judá? Oremos em nome de Jesus. Senhor Deus, eu quero te agradecer, ó Pai, pela oportunidade a qual o Senhor nos dá de estarmos na tua presença, ouvindo a tua palavra. Que esta palavra, ó Deus, possa vir de encontro à tua noiva, ao teu corpo, à tua igreja, assim como veio de encontro a mim, ó Deus. Senhor, eu quero te pedir gentilmente, se assim eu posso, ó Deus, que enquanto eu estiver ministrando aos ouvidos, que o Senhor ministre aos corações. Que o Senhor ministre na mente, que o Senhor ministre na alma, que o Senhor ministre nos pensamentos, que a partir de agora, Deus, sejamos cativos tão somente à ministração da tua palavra, que tudo aquilo, ó Deus, que ousar tirar a nossa atenção daquilo que o Senhor tem para nos dizer, que seja repreendido pela autoridade que há no teu santo nome, Jesus Cristo de Nazaré. Deus, viemos aqui, ó Deus, e apesar de ser muito bom rever os nossos irmãos, mas estamos aqui tão somente para te louvar, te enaltecer, glorificar o teu santo nome e ouvir, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Então, Pai, fale conosco. Não que o Senhor seja obrigado, mas por uma necessidade nossa, fale conosco, ó Deus. Não por merecimento, mas por graça e misericórdia. Em nome de Jesus, a igreja diga amém. Como eu bem disse, meus irmãos, esse é um texto muito simples. Aqui nós estamos vendo o rei, nesta ocasião chamado Belsazar, neto de Nabucodonosor II, chamando Daniel até a sua presença. E por quê? Porque todo o capítulo 5, ele narra uma festa que foi dada por este rei, onde esse rei, ele esbanjou orgulho, ele esbanjou prepotência, ele esbanjou de forma completamente desassoberbada, se é que essa palavra existe. Ele é o quê? Desacerbada, obrigado, pastor Miguel. De uma forma exacerbada, de uma forma totalmente exacerbada, um descontrole e uma imaturidade. Para quem não sabe, o rei aqui, como eu bem disse, ele é neto de Nabucodonosor, aquele que por 3 vezes coordenou uma invasão até Jerusalém. E uma dessas invasões trouxe então Daniel cativo. Daniel, que até então era um homem livre, passou a ser um homem cativo. Daniel, que vivia em Jerusalém, passou a ser inserido em uma cultura da qual ele sequer almejava estar. Daniel, então, aqui nesse cenário, por mais que ele tivesse alguns privilégios, mas ele ainda era cativo.
quando Nabucodonosor entra pela primeira vez em Jerusalém, ele sequestra, ele faz cativos os nobres e aqueles que eram dotados de inteligência para que os ajudasse na administração do reino. A saber, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que posteriormente passaram a se chamar Beltesazar, Mesaque, Sadraque e Abidnego. Eles tiveram alguns privilégios, mas mesmo com alguns privilégios, eles ainda eram cativos. Mesmo tendo a possibilidade de passear no reino, eles ainda eram cativos. Mesmo com o poder de fala, eles ainda eram cativos. E o que eu aprendo com esta mensagem? Deus manda dizer para mim e para vocês, tomem muito cuidado com alguns privilégios que na verdade mascaram correntes, mascaram cadeias, mascaram prisões. Nós estamos achando que estamos tendo certos privilégios, que estamos tendo alguma voz, que estamos nos assentando a algumas mesas favoráveis a nós, mas na verdade todo esse favorecimento está mascarando algemas que com o passar do tempo vão se revelando, vão te decepcionando e vão trazendo um cenário completamente contrário daquele que você imaginava ser. O texto de todo o capítulo 5 é um texto que é classificado pela teologia como um texto narrativo. Não apenas pela teologia, mas também pelas regras textuais. E um texto narrativo, como nós bem sabemos, tem como objetivo narrar, contar, relatar um fato. Só que esse texto ele se apresentou para mim de maneira profética. Pastor Joey, qual a diferença de um texto narrativo para um texto profético? O texto narrativo, como eu bem disse, ele tem como objetivo narrar um cenário, narrar um acontecimento. Um texto profético, ele tem como objetivo ser utilizado por Deus para falar diretamente com a igreja. Então, através desse texto, eu vejo Deus transformando o que não era ser para atingir o propósito, ou seja, falar com a igreja. O texto é narrativo, mas pelo fato de Deus querer atingir um propósito, ele pega o que não era para ser o que não é para atingir o propósito. E qual é o propósito? Falar comigo e com vocês. Quando o rei chama Daniel, ele chama Daniel porque ele está desesperado. Ele deu uma festa, se você for ler todo o capítulo 5, você vai ver que ele deu uma festa para os nobres, cerca de aproximadamente 1000 nobres com suas esposas e concubinas, regada de vinho, regada de lascívia, regada de adoração aos deuses do ouro, da prata, do bronze. E no meio dessa festa, ele se recorda que quando seu avô Nabucodonosor entrou em Jerusalém, ele se apoderou dos espojos de Jerusalém, inclusive dos itens consagrados, dos itens separados, dos itens que eram utilizados na adoração do templo, assim como taças, assim como jarras, assim como vasos. Então Nabucodonosor pega todos aqueles espojos e guarda em um determinado local. Só que agora quem está no poder é Beltesazar, neto de Nabucodonosor, esse anfitrião da festa. E ele pede, traga aqueles espojos, traga todos aqueles utensílios, que eu quero expor aqui para os meus convidados, como um prêmio, como um troféu, para mostrar que o meu avô era poderoso, e como meu avô, eu sou poderoso. Então assim fizeram, trouxeram todos aqueles espojos, demonstraram a ponto deles não apenas tocarem, mas se utilizarem daqueles espojos. Eles pegaram as taças e começaram a beber vinho com aqueles utensílios, ou seja, os instrumentos que eram totalmente dedicados para o louvor a Deus, agora estavam sendo utilizados de maneira completamente profana. Aqueles utensílios que eram separados, consagrados, dados em louvor a Deus, agora estavam sendo utilizados de maneira pagã para louvar ao Deus do ouro, da prata, de maneira profana. Até que, de repente, no meio da festa, se apresenta o Todo-Poderoso, o Deus de Israel. Aleluias! Ele aparece de uma maneira visual, à vista de todos, como uma mão que começa a desenhar na parede lá do palácio, à vista de todos
todos eles ficam estarrecidos. À medida que a mão vai escrevendo, vai surgindo então a mensagem com fogo na parede. E Beltesazar começa a ficar apavorado. Que mão é essa? Que Deus é esse? Que aparição é essa? O que está sendo dito? O que foi escrito? Que mensagem é essa que está sendo dada a mim? Eu sou o rei, então a mensagem é para mim. Que mensagem é essa? Que língua é essa? O rei fica desesperado. A própria palavra diz, se você for ler todo o capítulo 5, que os joelhos do rei ficam trêmulos, que o ventre dele fica frouxo. Ou seja, se o ventre dele fica frouxo, sinal que ele, todos sabemos, né? De medo, porque era uma visão estarrecedora. Imagina você no meio de uma festa, lidando ali com os objetos que ele sabia que eram sagrados, e de repente aparece uma mão do nada e começa a escrever nas paredes do palácio e deixa ali uma mensagem. Isso tira o sossego do rei. Isso tira o sossego e a paz dele. E ele fica desesperado e manda trazer os astrólogos. Ele manda trazer os sábios. Ele manda trazer os magos da Babilônia para que eles pudessem então traduzir, para que eles pudessem interpretar aquela mensagem. Só que nenhum deles consegue, porque a mensagem era de Deus, e a mensagem de Deus só interpreta quem é de Deus. Não é à toa que a própria palavra do Senhor diz que só discerne o Espírito quem está em Espírito. Então todos aqueles sábios tentaram, todos aqueles sábios se esforçaram, se dedicaram, mas nenhum deles conseguiram traduzir a mensagem. Até que de repente, sabendo do ocorrido, a mãe de Beltesazar entra na reunião e diz: olha, tem um homem chamado Daniel, que no tempo do seu avô, ou seja, passado, ele foi capaz de decifrar um sonho que Deus tinha dado para o seu avô e que nenhum dos magos foi capaz de traduzir, de interpretar. Foi achado nesse Daniel um espírito de excelência. Foi achado em Daniel luz. Foi achado em Daniel conhecimento sobrenatural que nenhum dos magos, que nenhum dos sábios da Babilônia foram capazes de combater. Daniel foi o único. Daí então o rei diz: então manda chamar esse Daniel. E chega então o momento desse texto, quando Daniel se apresenta para o rei faz a seguinte pergunta: és tu aquele Daniel? Um dos filhos dos cativos de Judá, que o rei, meu pai, trouxe de Judá? Mas eu queria que vocês entendessem aí que o texto deixa de ser narrativo e passa a ser profético, porque ele começou a falar comigo, e eu espero que fale com cada um de vocês, porque quando o rei pergunta: és tu aquele Daniel, embora ele tenha mencionado a questão de ele ter vindo cativo de Judá, mas ele não está fazendo referência à geografia, ele não está fazendo referência à identidade social de Daniel, ele está fazendo referência à essência de Daniel. Quando ele diz: és tu aquele Daniel, o rei está dizendo: você ainda é aquele capaz de falar e ouvir a Deus? Você ainda é aquele capaz de discernir as coisas de Deus? Você ainda é aquele que ainda consegue ter acesso ao sobrenatural? Você ainda é aquele que, além de passear pelo átrio, que além de passear, você consegue chegar até o Santo dos Santos? Aleluias! Veja que como o texto ele é capaz de se revelar a todos nós, meus irmãos. E talvez muitas pessoas possam achar assim: mas por que a pergunta? Parou? Pode deixar parado então. Dentro dos estudos, eles apontam que nessa altura aqui, Daniel já estava com os seus 80 anos. Quando Daniel se fez cativo, aliás, quando fizeram de Daniel cativo, lá no capítulo 1, ele tinha por volta dos seus 17 anos, 17, 18 anos.
Quando chega no capítulo 5, ele já está com os seus 80 anos. Ou seja, ele já tinha vivido muita coisa, ele já tinha passado por diversos problemas, ele já tinha passado por diversos apedrejamentos, ele já tinha passado por diversas calúnias, ele já tinha passado por diversas perseguições, ele já tinha visto pessoas que vieram cativas com ele se apostatando da fé, ele já tinha visto pessoas que vieram cativos com ele lá de Israel, se perdendo, se deixando levar pela adoração aos outros deuses. Afinal, estando dentro de uma cultura pagã, é normal que com o tempo você automaticamente acabe se deixando levar. Assim como o rei Salomão fez, ele acabou fazendo alianças e no meio dessas alianças ele acabou se deixando levar e quando ele menos percebeu, ele estava mais dentro do que fora. Então quando o rei pergunta, és tu aquele? O rei está perguntando, depois de tantos problemas que você já passou, você ainda é aquele, Daniel? Depois de tanto ter chorado, depois de ter tido a tua vida mudada, tanto geograficamente quanto teu estado, você ainda é aquele. Geograficamente, porque Daniel veio de Israel, de Jerusalém, e passou a ser cativo na Babilônia. O estado, porque Daniel era livre e passou a ser cativo. Socialmente, porque Daniel também teve o seu nome alterado. Logo no capítulo 1, nós vemos que um dos eunucos de Nabucodonosor altera o nome de Daniel para que ele fosse totalmente inserido na cultura dos caldeus. Inclusive, Daniel aprende a língua dos caldeus. E daí vem o rei e diz, você ainda é aquele. E recentemente, há cerca de algumas semanas atrás, o Senhor me fez essa pergunta no monte. Joey, você ainda é aquele? Aquele que tem prazer nas Escrituras? Aquele que muitas das vezes ia em inúmeras vigílias, sem qualquer tipo de pedido, apenas para se deleitar na minha presença? Você ainda é aquele disposto a se doar completamente na obra, como você fazia antes? Porque é muito normal que a gente mude, meus irmãos. O ambiente, muitas das vezes, muda a gente. Por exemplo, Eli mudou completamente. Eli, que era um sacerdote, ele acabou entrando no automático e acabou mudando sem perceber. Ele acabou se afastando das coisas de Deus, porque acabou lidando com a automatização da liturgia. Então ele mudou. Aquele que antes ouvia Deus, passou apenas a orientar, dizer, olha, quando você ouvir, diga, Senhor, eis-me aqui, o teu servo te ouve. Quando na verdade era para ele dizer, Senhor, eis-me aqui, mas Deus já não falava mais com ele. Por quê? Porque ele mudou. O próprio Saul. O rei Saul mudou. Quem escolheu o rei Saul para ocupar o trono não foi Samuel. Quem escolheu o rei Saul para ocupar o trono não foi o povo, foi o próprio Deus. Foi o próprio Deus que escolheu Saul a dedo. Mas com o passar do tempo, Saul mudou. Mudou tanto a ponto de, em 1 Samuel 16, Deus falar para Samuel, Samuel, até quando terás dó de Saul, tendo eu rejeitado? Era Deus dizendo, ele já mudou completamente, ele já não me ouve mais, ele já não me obedece, nós já tentamos de tudo. Então, a partir de agora, eu não tenho mais dó. Por quê? Porque já mudou. Mudou a essência, mudou o interior, mudou o caráter. És tu aquele Daniel? E talvez alguns possam dizer assim, Davi também mudou, né? Porque Davi era aquele que tocava harpa, era aquele que escrevia salmos, era aquele que se deleitava na presença, mas depois que Deus ungiu, depois que Deus colocou no trono, ele também acabou deixando se levar, ele acabou adulterando, ele acabou se corrompendo, ele acabou cometendo homicídios. Então, ok, faz sentido. Só que chega um momento da vida de Davi, que Davi percebe que ele está mudando demais.
Chega um momento da vida de Davi que Davi percebe que a vida dele está sendo muito alterada, a ponto dele tomar atitudes completamente divergentes daquelas a quais Deus aprovava. Daí então, certa vez, a ficha de Davi cai e ele diz: Deus, tira o meu trono, tira o meu poder, tira tudo, mas não tire de mim a tua presença. Não tire de mim a tua presença. Tira status, tira o microfone, tira a foto do altar, a foto do card, sai tirando tudo, mas não tire de mim a tua presença. Sabe o que Davi estava dizendo? Deus, eu me corrompi, mas eu ainda sou aquele que o Senhor achou lá na malhada. Eu ainda sou aquele que tenho prazer na tua presença. Aleluias, aleluias, eu ainda sou aquele que me deleitava na tua presença, que quando estava no campo, ia louvando o teu santo nome, longe da vista de todos, mas diante dos teus olhos. Era isso que Davi disse para o Senhor, quando ele diz: não afaste de mim o teu espírito. Só que a mudança é benéfica, de certa forma, em alguns detalhes. A mudança é necessária. Por exemplo, a gente vê uma mudança drástica na vida de Paulo, que antes era Saulo, né? Ele mudou e mudou para melhor. Então, se porventura eu perguntasse para Paulo: Paulo, tu és aquele Saulo? Ele diria: não. E glória a Deus por isso, porque ele mudou, mas mudou para melhor. Não é à toa que em Gálatas ele diz: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Era Paulo dizendo: eu mudei, mas eu mudei de uma maneira benéfica. Eu mudei de uma maneira favorável a mim, não ao reino, para glorificar o nome do Senhor Jesus. Então, quando eu me deparei com esse texto, eu fui muito confrontado. Eu chorei no monte, sozinho, sabe? Normalmente quando eu vou ao monte sozinho, às vezes eu marco os meninos, a gente sobe, mas em alguns momentos eu vou sozinho. E sempre quando eu vou ao monte sozinho, eu procuro ficar próximo de algum grupinho para receber daquele grupinho. Só que dessa vez eu falei assim: Senhor, eu quero ir sozinho. Hoje eu quero ir sozinho, eu vou ficar lá sozinho, vou ver um canto onde não tem ninguém e vou ficar na minha. E ali eu chorei ali aos pés do Senhor, clamei ao Senhor, orei pela igreja, orei por vocês também, glória a Deus. E de repente, enquanto eu estava orando, passou um grupo de rapazes e ficaram tipo como se estivessem ali na porta ali da Eco. E eles começaram a louvar e tudo mais. Eu falei: bom, eu vim para cá para ficar sozinho, já que eles vieram, então amém. Até porque era um local de passagem, não era nem de ficar. E eles ficaram ali, amém. E eles começaram a ministrar uns sobre os outros alguns versículos. E esse foi o versículo que um deles ministrou de maneira muito rápida, cerca de uns 2 minutos. Foi apenas uma reflexão. Mas quando ele trouxe aquela reflexão e eu consegui ouvir aquilo foi como uma flecha certeira no meu coração. Foi uma resposta que eu estava pedindo a Deus. Porque eu estava falando: Senhor, tantas coisas aconteceram, será que o Senhor ainda olha para mim da mesma forma? Aí foi quando o Senhor me confrontou, dizendo: és tu aquele Joey? Porque não é apenas como eu te vejo, cabe a você também se ver como eu te vejo. Porque se eu te vejo como um vencedor, mas você se vê como um derrotado, você será um derrotado. Se eu te vejo como filho, mas você se vê como escravo, você será escravo. Aleluias! E Deus confortou meu coração, porque na descida, exatamente desse dia, Deus fez com que essa pergunta se tornasse uma afirmação. Era como se Deus estivesse dizendo assim para mim: Joey, não se preocupe, porque eu sei que você ainda é aquele. Aleluias! Eu sei que você ainda é aquele. E para confirmar essas palavras, lá em Jeremias 29:11 diz: porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vós, diz o Senhor.
O Senhor me conhece, o Senhor te conhece. Mas hoje Ele te deixa essa pergunta: és tu aquele? És tu aquele Wallace? És tu aquela Luciane? És tu aquele Washington? És tu aquela Lúcia? És tu aquele Miguel? És tu aquele Wagner? És tu aquela Jéssica? Aleluias! Então que possamos fazer hoje uma reflexão sobre o que o tempo tem feito conosco, sobre o que as lutas têm feito conosco. Será que tudo isso nos impulsionou para uma mudança? Se sim, que seja uma mudança benéfica. Mas se não, que possamos voltar atrás como Davi fez e possamos clamar ao Senhor dizendo: Senhor, não aparta de mim o teu espírito. Mas se continuarmos os mesmos, embaixo de todas essas pedras, que nós possamos levantar a mão. Não tem nesses filmes que jogam um monte de pedregulho lá em cima do Hulk, e do nada o Hulk, pá, levanta ali a mão. Levanta essa mão e diz: Senhor, eis-me aqui. Eu ainda sou aquele a quem o Senhor pode dizer: este é o meu filho, em quem eu me comprazo. Até aqui o Senhor me deu nesta noite. E que o Senhor de igual modo possa ter falado a cada um de vocês. Em nome de Jesus.